Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos. Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor. Amém? Agora é hora da gente compartilhar o que o Senhor tem feito em nossas vidas, compartilhar o que nós aprendemos essa semana com o Senhor. Nós podemos ler essa semana o livro de 2 Crônicas, né? E o livro de Salmos. E eu creio que Deus falou muito aos nossos corações. Vamos ver? Bom, nós começamos a leitura num domingo, dia 17, né? Onde nós lemos 2 Crônicas 7 e 8, continuando o livro de Crônicas, que fala da dedicação do templo. Nos fala que o Senhor apareceu a Salomão e também outros feitos do rei Salomão. Nós lemos também o Salmo 108, que é uma canção de Davi exaltando a Deus. No dia 18, na segunda-feira, nós lemos 2 Crônicas 9 e 10, que nos mostra a rainha de Sabá visitando Salomão. Fala sobre o esplendor que era o reino de Salomão, né? Porque até por ele ser tão sábio, Deus concedeu a ele tanta sabedoria e também riquezas. Ele pediu sabedoria, mas Deus deu também a ele riquezas e poder. E ele, aqui em Crônicas, nos mostra o esplendor, né, a magnitude do reino de Salomão. Fala sobre a sua morte e a revolta de Israel contra Roboão, o filho de Salomão. No Salmo 109, é um salmo de Davi contra os inimigos e pedindo socorro a Deus. No dia 19, nós lemos 2 Crônicas 11 e 12, que fala sobre a fortificação da cidade de Judá, a família de Roboão e o ataque de Sisaque a Jerusalém. E lemos o Salmo 110, que nos mostra Davi, né, porque é um salmo de Davi, falando sobre o reino e o sacerdócio do Messias. No dia 20, nós lemos 2 Crônicas 13 e 14, que fala sobre os reinados de Abias e de Asa em Judá, e os Salmos 111 e 112, que nos mostra as grandiosas obras de Deus e as bênçãos de Deus para aquele que é piedoso, que serve, que teme ao Senhor. E no dia 21, lemos 2 Crônicas 15 e 16, que fala da reforma realizada por Asa, né, quando ele limpou todo o território lá em Judá, despedaçou os postes ídolos, enfim. E os seus últimos anos de vida. E os salmos, lemos também 2 salmos, Salmos 113 e 114, que nos mostra que Deus é o maior e o mais digno objeto de louvor, e também nos mostra as maravilhas da saída do Egito, ou seja, do êxodo, né, do povo que saiu do Egito. No dia 22, nós lemos 2 Crônicas 17 e 18, que nos mostra o reinado de Josafá em Judá, a profecia contra Acabe e a sua morte, e lemos também o Salmo 115, que nos mostra que honras somente a Deus. Né? Nós devemos. A palavra do Senhor diz que honra a quem tem honra. Nós honramos algumas pessoas, mas a honra verdadeira é somente a Deus. Somente a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Tanto é que esse salmo ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, somente a Ti. Porque por mais que nós venhamos a fazer feitos maravilhosos, foi o Senhor que nos deu inteligência para fazer isso. Muita gente se ensoberbece porque ganhou dinheiro, porque passou em algum concurso, alguma coisa assim, acha que, né, foi eu que consegui. Foi você realmente, você estudou, você se esforçou, você se dedicou, mas foi Deus que lhe deu essa inteligência, que lhe deu sabedoria, que lhe permitiu que você alcançasse esses degraus. Então, não a nós, Senhor, mas toda a honra somente a Ti. Amém? E ontem nós lemos 2 Crônicas 19 e 20, que mostra o profeta Jeú repreendendo a Josafá, o rei Josafá, por ele ter feito alianças com pessoas que não deveriam, a nomeação de juízes, Josafá derrotando Moabe e Amon, e que na realidade ele derrotou porque foi Deus que venceu a batalha, e mostra também o final do reinado de Josafá. E nós lemos o Salmo 116, que nada mais é do que um salmo de ações de graça por tudo que o Senhor tinha feito a eles. E na realidade é um salmo que a gente deve ter
como o nosso também, porque nós devemos verdadeiramente estar sempre rendendo graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Na realidade, esse salmo ele diz assim: o que direi, o que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Então, assim, eu acho que esse é um pensamento que nós devemos ter sempre. O que eu posso fazer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em minha vida? Amém? Bom, o que me chamou a atenção no livro de 2 Crônicas está lá no capítulo 16, no versículo 9, quando Asa, ele rompeu fez alguns tratados, né, algumas alianças, né, pediu ajuda ao rei da Síria e não a Deus. Aí Deus fala para ele algumas coisas, porém, como ele se voltou para o Senhor depois, a palavra do Senhor diz no versículo 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ele se voltou ao Senhor realmente, mas nesse momento aqui, ele, em vez de pedir ajuda ao Senhor, Judá estava sendo invadido, em vez dele pedir ajuda ao Senhor, ele pediu ajuda ao rei da Síria. E aí Deus falou exatamente a ele: por que você pediu ajuda a homem, não a mim? Né? Porque um pouco antes, o profeta estava lembrando ele que um tempo antes ele tinha vencido. Se você ler o versículo 8, ele fala: por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso com a grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Irmãos, independente da quantidade do inimigo ou da força que o inimigo vem contra nós devemos sempre nos voltar para o Senhor, porque é Ele que garante a nossa vitória. Tem um salmo que diz assim: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos, né? Nos gloriamos no Senhor dos Exércitos. Então aqui a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Muitas pessoas às vezes também acham que ser bonzinho, não, eu sou bonzinho e eu vou conseguir todas as coisas, mas Deus nos conhece por fora e por dentro. Eu talvez não lhe conheça, você talvez não me conheça pessoalmente, mas Deus me conhece, Deus te conhece e ainda nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, por isso que às vezes a gente quer enganar, fazer pose de bonzinho e na realidade não somos nada disso, mas Deus conhece. E aqui, quando ele falou para Asa, ele quis assim: você se voltou para o homem, não para mim. Então eu conheço o coração e eu também, os meus olhos estão atentos sobre toda a terra para fortalecer, para dar graça, para ter misericórdia daqueles que me dedicam totalmente ao seu coração. Então, nesta manhã, um dos conselhos que eu te dou é: dedique-se a Deus, dedica a tua vida, o teu coração a Deus. Ah, pastor, eu vou parar de fazer tudo, de trabalhar para ficar só louvando, adorando o Senhor. Se esse for teu chamado, tudo bem, faça isso. Mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente tem que estar voltado para o Senhor. Deus, o que é que o Senhor faria se estivesse em meu lugar? Tentando fazer realmente as coisas que são certas, que é obrigação nossa, mas nos voltarmos verdadeiramente para Deus. E Ele aqui está dizendo que Ele fortalece o coração daqueles que se dedicam, que dedicam o seu coração totalmente a Deus. E outra coisa que me chamou a atenção está no Salmo 114, Salmo 115, justamente isso que a gente falou, né? Não a nós, nenhuma glória a nós, Senhor, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. O que eu acho também, assim, muito... que é um aprendizado muito grande para a gente, quando o salmista aqui, ele diz assim: o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles... que as nações perguntaram: onde está o Deus deles? Onde está o nosso Deus? Porque muitas vezes as pessoas perguntam: está passando por luta? Onde é que está teu Deus? Está no mesmo lugar, irmãos, porque lutas todos nós iremos passar. A palavra do Senhor de Jesus nos alertou que nós teríamos aflições, então todos nós iremos passar. Então o nosso Deus está no mesmo lugar. E aqui eles respondem: o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Porque
ídolos feitos por mãos humanas, não resolve nada, irmãos. O que resolve é o nosso Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso Criador, o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. E aqui, no versículo 9 do Salmo 115, o salmista continua dizendo: confie no Senhor, Israel. Ele é o seu socorro e seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e seu escudo. E ele continua dizendo: vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então, mais um conselho que eu lhe dou: confie no Senhor. Veja que o que nós lemos lá em 2 Crônicas tem a ver com o Salmo aqui 115. Nós devemos confiar no Senhor. Muitos podem confiar, como eu já falei, em carros, em cavalos, em quantidade, mas nós confiamos e nos gloriaremos no Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Então aprenda isso. Confie no Senhor, porque Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. E agora pegue papel, pegue caneta, lápis e anote o que nós iremos ler essa semana. Essa semana nós iremos continuar a leitura no Salmo e no livro de 2 Crônicas. E aí, começando hoje, dia 24, domingo, nós iremos ler 2 Crônicas 21 e 22 e o Salmo 117 e 118. Amanhã, segunda, 2 Crônicas 23 e 24 e o Salmo 119, desculpa. Como o Salmo 119 ele é muito grande, nós iremos ler pedacinhos dele, certo? Então, na segunda, nós iremos ler o Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 40. Aí, quando for na terça, dia 26, nós iremos ler 2 Crônicas 25 e 26 e o Salmo 119, do 41 ao 88. Na quarta-feira, dia 27, nós iremos ler 2 Crônicas 27 e 28 e o Salmo 119, do versículo 89 ao 136. Na quinta-feira, nós iremos ler 2 Crônicas 29 e 30 e o Salmo 119, do versículo 137 ao versículo 176, encerrando assim a leitura do Salmo 119. Na sexta-feira, nós iremos ler 2 Crônicas 31 e 32 e o Salmo 120, 121, 122, 123 e 124. Por quê? Porque eles são pequenos, dá pra gente ler eles. E no sábado, dia 30, nós iremos ler 2 Crônicas 33 e 34 e os Salmos 125, 126, 127, 128 e 129. Porque também dá para fazer essa leitura porque eles são pequenos. Amém, irmãos? Eu creio que Deus, como tem falado conosco, irá continuar falando poderosamente aos nossos corações. E agora eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Mais uma vez nós entramos na Tua presença para te render graças. Te render graças pelo dom da vida, por podermos estar aqui. Te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a exaltação. Pois somente Tu és digno de receber tudo isso. Deus nos ensina a cada dia a Te prestar culto, a Te prestar louvor, a entender que só o Senhor pode fazer todas as coisas. E em Ti nós podemos também fazer. Confiando em Ti, nós podemos também fazer. Mas dando honras a Ti, dando glórias a Ti. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Nos ensina, Pai, que devemos confiar não na quantidade, Senhor, mas somente em Ti. Não em carros, em cavalos, em dinheiro, em bens. Mas devemos confiar no Senhor, que é o Senhor de todas as coisas. Deus, eu te peço, continua conosco, que essa semana seja uma semana de aprendizado, de amadurecimento, que o Senhor nos abençoe de uma forma poderosa, tremenda, e que nós possamos aprender cada vez mais e mais. E ao chegar ao fim de semana, poder glorificar mais uma vez o Teu santo nome. Dá-nos um dia abençoado e continua conosco hoje para todo sempre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém? Glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda adoração, somente a Ele, a Deus. Glória a Deus.